Definitivamente o Max Verstappen não teve um bom final de semana lá no Grande Prêmio do Bahrein. A equipe Red Bull teve vários problemas, principalmente com relação ao pit stop dos dois carros da equipe. A equipe teve problema nas duas paradas dos dois pilotos. E o Max Verstappen deu entrevistas após esse Grande Prêmio com falas no mínimo duras e dá a entender que essa relação Max Verstappen e Red Bull está começando a azedar, se já não azedou. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. Nesse final de semana tivemos o Grande Prêmio do Bahrein e definitivamente não foi uma boa corrida, não foi um bom final de semana no geral para a Red Bull e principalmente para o Max Verstappen. O piloto reclamou bastante desse carro da Red Bull e a gente tem muitas coisas para falar, muitas coisas para pontuar sobre esse final de semana do Max Verstappen, principalmente aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, a gente precisa pontuar que o carro da Red Bull não tinha uma boa performance no final de semana inteiro, né? Já no qualifying, a gente viu o verdadeiro potencial que o carro da Red Bull poderia apresentar para esse final de semana. Se no Grande Prêmio do Japão o Max Verstappen deu um show, a Red Bull deixou a desejar no quesito performance e minou completamente as chances do holandês de chegar mais próximo, até talvez ultrapassar o seu maior rival, pelo menos até agora na temporada, no campeonato de pilotos em pontos. Max Verstappen reclamou da falta de ritmo do carro, da falta de aderência dos freios que estavam terríveis, segundo o holandês, nesse grande prêmio. E também a Red Bull teve um pit stop para se esquecer, né, nesse final de semana. A equipe que é referência nos pitstops na Fórmula 1, teve um certo problema, um problema específico, muito raro, né? Muito difícil de acontecer nas corridas, e a Red Bull teve que lidar com esse problema, que com certeza atrapalhou o ritmo de corrida dos seus dois carros na pista. E aí eu tenho algumas falas interessantes aqui, basicamente do Max Verstappen e do Helmut Marko, que estão em matérias lá no motorsport.com, e eu acho que vale muito a pena pontuar aqui nesse vídeo. Primeiramente, é uma fala do Max Verstappen, onde basicamente ele diz o seguinte: eu não esperava uma corrida como essa, porque basicamente tudo que poderia dar errado, deu. E eu discordo um pouco, já que o que maior de poderia dar errado nessa corrida era o Max Verstappen abandonar, mas tudo bem. O gerenciamento e o equilíbrio dos pneus é o nosso grande problema. E é basicamente o que a gente falou no início desse vídeo, né? O Max Verstappen reclamou bastante sobre o ritmo de corrida e principalmente o holandês não estava nada contente com os freios do RB para esse final de semana. Outro ponto interessante é uma fala do Helmut Marko, né, que tem sido polêmico ultimamente, principalmente com fala sobre pilotos de outras equipes do grid atual na Fórmula 1. Basicamente o que ele fala aqui é o seguinte: acho que temos pessoas muito boas, mas elas precisam fazer um exame de consciência agora, e todos têm que ser abertos e honestos. Sabemos que o carro não é competitivo. E aí eu trago um ponto interessante, né? Se a gente exclui o fator de algumas outras equipes na Fórmula 1, como por exemplo a McLaren, né? A McLaren teve um upgrade absurdo, né? Desde a temporada passada, basicamente da metade da temporada passada para até o momento atual. A McLaren foi a equipe que definitivamente mais evoluiu no grid. Não é à toa que chegou a conquistar o campeonato de construtores no ano passado e já consegue escrever uma larga vantagem para o campeonato desse ano. E acho que vai ser muito difícil as equipes conseguirem superar a McLaren depois do ritmo mostrado pela equipe papaya nesse início de temporada, mas tudo pode acontecer. E aí, para completar aqui as entrevistas, duas falas do Max Verstappen. Ele diz: não preciso encontrar meu caminho de volta mentalmente, estou bem. É o que é, eu sempre tento fazer o meu melhor, mesmo em situações frustrantes. Você tem que continuar. Continuamos conversando, continuamos tentando melhorar. E aí a última fala do Max Verstappen: sabemos que temos problemas. Mesmo que você ganhe uma corrida, eles não desaparecem. Eu já disse isso na semana passada. Também não sou do tipo que deixa experiências positivas ou negativas tenham um grande impacto sobre mim. Eu me mantenho neutro e sigo em frente. E aí ele se contradiz totalmente nessa fala, né? Eu tenho aqui uma entrevista que tá lá no Instagram do Grande Prêmio, né? Essa página aí que
presta um grande serviço para nós fãs de Fórmula 1, muita notícia rola por lá. E basicamente essa entrevista do Max Verstappen tem causado uma certa polêmica, né? Eu dei uma lida nos comentários, basicamente os fãs do Max Verstappen defendem o piloto, claro, isso vai acontecer, mas muita gente criticando também a postura do 4 vezes campeão após o Grande Prêmio do Bahrein, lá no cercadinho de entrevistas, né? Eu vou deixar aí o vídeo para você ver. Om over na te praten dus. Voor jou. Voor jullie, ben je in het team ook. En voor de mensen in de studio. Ja. Nou toch, in het team er ook veel om over na te praten. Ja, of op niet? dit moment even niet. Daar heb ik geen zin in. E aí, basicamente, o conteúdo dessa conversa, né? Eu não sei qual é o veículo de comunicação, vai ficar faltando essa informação aí, mas essa fonte, né, lá do Grande Prêmio, eles postaram essa entrevista. O texto da conversa, né, basicamente, o repórter fala o seguinte: muita coisa para conversar, e o Max Verstappen logo dá no olho do repórter falando, para você. E aí o repórter continua o seu trabalho, né? Ele precisa continuar a entrevista. Ele fala, para vocês na equipe também, e para as pessoas na fábrica, certo? Muitas coisas para discutir dentro da equipe também. E o Max Verstappen conclui ali a entrevista falando, no momento não sinto vontade. E aí definitivamente isso coloca um tempero a mais, um capítulo a mais após o Grande Prêmio do Bahrein com relação à situação Red Bull e Max Verstappen, né? O Helmut Marko, na mesma entrevista que eu trouxe naquela matéria, o Helmut Marko fala que nas condições atuais, com o carro atual da Red Bull, ele deixa claro que não, o Max Verstappen não vai continuar na equipe se esse for o carro daqui para frente. De qualquer maneira, a gente sabe que o Max Verstappen tem contrato até 2028 com a equipe Red Bull, com algumas cláusulas que precisam ser cumpridas pela equipe e também pelo piloto. Ambos os lados têm algumas responsabilidades, mas o que aparenta ser é que essa começa a ser a despedida, né, entre Max Verstappen e Red Bull. A situação começa a ficar cada vez mais estranha lá no grupo de energéticos. E aqui eu trago uns pontos interessantes, né, que é um questionamento. Até que ponto a equipe Red Bull precisa do Max Verstappen, né? Ou será até que ponto o Max Verstappen precisa da equipe Red Bull? E aí daqui para frente o que eu vou dizer não é um conselho para o Max Verstappen nem nada disso, é apenas a minha opinião. Basicamente o Max Verstappen nessa entrevista, ele deixa claro que o problema está na equipe, né? O problema não é ele e ele não quer conversar porque ele não tem esse dever. O que me parece uma certa soberba, né? E antes das pessoas comentarem que eu sou da torcida contrária, né, do Max Verstappen, quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tenho um piloto favorito na Fórmula 1. O meu piloto favorito já se aposentou há algum tempo. Para quem não sabe, era o Sebastian Vettel. Eu sempre torci para o Sebastian Vettel, então eu consigo ter essa visão de fora. Em 2014 eu torci para o Lewis Hamilton, em 2016 eu torci para o Nico Rosberg, 2017, 18, 19 eu voltei a torcer bastante para o Sebastian Vettel, 2020 eu só queria que o Hamilton perdesse o título para qualquer um, em 2021 eu torci ferrenhamente para o Max Verstappen. A gente sabe que aquela foi a temporada mais estressante e mais disputada de todos os tempos da Fórmula 1. Eu lembro que no Grande Prêmio de Austin, no Texas, quando o Max Verstappen disputava ali posições com o Lewis Hamilton, eu cheguei a chorar de estresse, comemorei muito quando ele venceu aquela prova. No título do Max Verstappen no Grande Prêmio lá de Abu Dhabi, eu cheguei a explodir, chorei de emoção, acordei familiares, enfim. Então, definitivamente, eu não sou nenhum hater do Max Verstappen, apenas vou falar a minha opinião aqui, independente do piloto, qual que seja o piloto atual do grid. Em 2022, eu torci por Charles Leclerc, em 2023, torci por Sérgio Pérez, em 2024, eu torci pro Lando Norris, e esse ano a minha torcida é pro George Russell. Eu já deixo isso bem claro, que não tenho nenhum problema em falar para quem eu vou torcer e para quem eu não vou torcer. Basicamente, esse ano eu vou torcer muito pro George Russell vencer esse campeonato. Talvez o Oscar Piastri. O Oscar Piastri parece ser esse cara mais preparado entre os pilotos ali que tem carro competitivo, parece ser o cara mais preparado para vencer. Acho que vai dar Piastri no final desse ano, mas a minha torcida aí é pro George Russell. Tomara que ele consiga comer pelas beiradas e vença o campeonato mundial de pilotos. Acho que ele merece. Eu nunca torci pro George Russell, essa é a primeira vez em 2025.
Então, basicamente, eu vou avaliar aqui a situação de cada piloto de maneira totalmente imparcial, tá? Eu não sou nenhum hater do Max Verstappen e também já torci a favor, inclusive. Mas nos últimos anos, principalmente nos últimos GPs, desde a temporada passada, basicamente até esse ano, o Max Verstappen vem demonstrando ser um mau perdedor. Essa é a grande verdade. Essa fala do Max Verstappen na entrevista que eu fico devendo aqui o meio de comunicação, não sei para qual empresa, para qual canal que foi essa entrevista, mas o fato é que foi repostado lá pelo canal, no Instagram do Grande Prêmio. Essa fala do Max Verstappen definitivamente parece ser de um piloto que não sabe perder, um mau perdedor. E aí eu volto a dizer, parece que a relação entre Max Verstappen e Red Bull está ficando cada vez mais azeda e eu começo a me questionar, será que o melhor caminho para esses dois lados é de fato a separação? Muita gente fala que o Max Verstappen vai sair da Red Bull ao final dessa temporada. O CEO da equipe McLaren, né, já falou que aposta o seu dinheiro que o Max Verstappen vai pilotar pela equipe Mercedes no ano que vem, já em 2026. A questão é que hoje, né, saiu uma matéria onde o Toto Wolff falou que a assinatura, né, a renovação de contrato, a extensão de contrato do George Russell já está pronta, né? E eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, possivelmente saia amanhã. Então, basicamente, uma vaga na equipe Mercedes já está pronta. E eu já disse isso aqui em outras oportunidades nos vídeos passados, que não faz nenhum sentido a equipe Mercedes assinar com o Max Verstappen, tendo dois bons pilotos por lá. Independente do que o Max Verstappen já tenha feito na Fórmula 1, campeões a gente tem aí a rodo, né? O Max Verstappen, se você ainda acha que ele não precisa provar nada na Fórmula 1, na minha opinião, e doa quem doer, na minha opinião, sim, o Max Verstappen ainda tem o que provar na Fórmula 1. Ele venceu 4 títulos mundiais, ele é um dos maiores da história, mas na minha opinião ainda tem sim o que provar na categoria, principalmente ser piloto de outra equipe, porque não, vários outros campeões já tiveram essa atitude. Nos últimos anos, né, os principais pilotos que trocaram de equipes para tentar um título mundial em outra casa, a gente tem aí no grid atual o Fernando Alonso, que correu pela Renault, quase foi campeão pela McLaren, bateu muito na trave também em 2 oportunidades com a Ferrari. Agora a gente tem aí o Lewis Hamilton buscando novas motivações. A gente sabe que o Lewis Hamilton não tem mais nada a provar na categoria, foi campeão já por duas equipes diferentes, no caso, está buscando aí um título com a Ferrari, o que pode ser histórico para a categoria. E na minha opinião, na situação atual, o Max Verstappen se encontra ali basicamente no mesmo patamar do que o Sebastian Vettel. Por que não dizer isso? Sebastian Vettel venceu 4 títulos e trocou a equipe Red Bull quando já a situação por lá já não estava mais tão agradável. Se fala que o Sebastian Vettel tomou um pau do Daniel Ricciardo, mas a verdade é que o Sebastian Vettel já queria sair de lá. Ele nunca negou o desejo de pilotar pela Ferrari. A verdade é essa, o Sebastian Vettel queria sair da Red Bull porque queria realizar o sonho de pilotar pela Ferrari. E aí, entrando nesse mérito sobre o carro ser ruim ou não, acho que o carro ser ruim é uma coisa e o carro ser bom e difícil de pilotar é uma outra situação. Um exemplo muito claro disso é a Williams do Senna, que era um carro muito rápido, mas também era muito difícil de pilotar. O Adrian Newey, o mago da Fórmula 1, já falou isso em várias oportunidades, em várias entrevistas, que um dos maiores arrependimentos dele na carreira na Fórmula 1 foi ter criado aquele carro que era muito rápido, era um carro campeão, era um carro definitivamente muito rápido, mas que era um carro literalmente mortal. Então, na minha opinião, a Red Bull tem um carro ruim nessa temporada. Acho que a equipe já provou que o carro consegue ser rápido, mas que é difícil de pilotar e se encaixa basicamente nesse requisito de carro que é bom, mas que a janela de funcionamento, a janela de setup para atingir a melhor performance é muito pequena, né? É um carro muito difícil, extremamente de pilotar. O Max Verstappen é um dos maiores pilotos da Fórmula 1 e ele ter dificuldade com esse carro definitivamente mostra que a Red Bull tem um grande problema. E basicamente os segundos pilotos que são
com certeza de calibres abaixo, de uma prateleira abaixo do que o Max Verstappen, normalmente vão ter dificuldades ainda maiores do que o holandês. Mas basicamente é isso, não foi um final de semana bom lá para a Red Bull, principalmente para o Max Verstappen, que demonstra que a relação entre ele e Red Bull está começando a ficar azeda, na minha opinião, já está azeda, e principalmente a gente precisa ficar de olho no que pode acontecer daqui para frente na temporada. A Red Bull, será que vai conseguir recuperar o desempenho perdido aí para as outras equipes? Eu acho que basicamente foi isso que aconteceu, né? A Red Bull todos os anos as equipes melhoram seus carros. Esse ano, inclusive, a Red Bull não tem um carro pior do que 2023 e 2024, por exemplo. A equipe conseguiu melhorar o seu carro. A questão é que as outras equipes, como principalmente McLaren, Ferrari e Mercedes, é que elevaram o seu nível e a Red Bull tem ficado para trás. Não é basicamente uma questão de downgrade, a equipe piorou. Não, a equipe melhorou, toda a equipe melhora. Acho que esse ano a única equipe que conseguiu piorar o seu desempenho foi a equipe Aston Martin. Para mim, a questão se trata muito mais de uma questão de as equipes conseguirem atingir um nível maior, e a gente precisa ficar de olho em tudo o que acontece até o final da temporada para saber se de fato como que vai acabar essa situação entre Max Verstappen e Red Bull. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa fala do Max Verstappen. E aí, você curtiu a direta, a sinceridade, né, o sincerão do Max Verstappen, ou você acha também que foi uma fala completamente desnecessária, de um mau perdedor, como é a minha opinião do Max Verstappen? Diz aí nos comentários. Eu com certeza estou interessado para saber o que você tem a dizer aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal. Vídeos novos todos os dias com informação, opinião, principalmente a minha opinião, e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!